Fala investidor, tudo bem com você? Olha só, hoje a gente vai falar sobre a metodologia de apuração dos resultados dos seus investimentos no exterior, obviamente falando sobre tributação. Como é que a gente vai fazer a metodologia para você chegar na sua transformação para reais e a partir daqui você saber se você vai pagar imposto de renda ou não, seja na isenção, como a gente mencionou no último vídeo, seja com um prejuízo aí que você apurou das suas operações, certo? Primeiro de tudo, a gente vai utilizar uma analogia ao mercado de ações aqui nacional. A gente tem que fazer essa analogia porque não tem uma normativa correta, específica da Receita Federal. O que ela diz em suas normativas é que a gente precisa apurar o ganho e esse ganho ele é o custo menos o valor alienado. Se você sobrar aí algum valor, né, se esse valor for positivo, esse é o seu ganho. Só que o que é custo, o que é valor alienado e outra, a gente está falando de mercado de ações, a gente não está falando de imóveis, por exemplo, que você vende um imóvel a cada sei lá quanto tempo. A gente está falando de vender, comprar e vender ativos. Então, muitas vezes, se a gente é um investidor muito ativo, a gente vai fazer isso muitas vezes dentro do mês, né? Ou não necessariamente dentro do mesmo dia, mas dentro do mês. E já para deixar claro aqui, se você lá no exterior, se você faz essas movimentações de compra e venda no mesmo dia, você não tem segregação como aqui no Brasil. Não tem essa parte de operações comuns e day trade. Lá é uma coisa só, fez operação, por mais que você compre e venda no mesmo dia, vai ser a mesma alíquota também, tá? Então, a gente tem que pegar um caso análogo aqui do Brasil e adequar ao que a gente tem no exterior. Então, por exemplo, a Instrução Normativa 1585 de 2015, em seu artigo 56, ele vai dizer o passo a passo para a gente fazer a apuração dos resultados aqui no Brasil. Eu queria destacar um ponto importante. Quando ele fala nessa norma, ele fala que a gente tem que fazer o somatório total de todas as nossas operações, saber se a gente teve lucro ou prejuízo neste somatório, e esse somatório ele tem que compreender um recorte mensal. A partir desse recorte mensal é que a gente vai saber se a gente teve lucro ou prejuízo, e aí se esse prejuízo ele é tributável ou não, se ele cai em alguma hipótese de isenção, e se ele não cair, qual alíquota que a gente vai colocar. Comumente é a alíquota de 15%. Mas trazendo essa estrutura do Brasil para o exterior, é do mesmo jeito. A partir do momento que a gente transforma todas as nossas operações para reais, né? A gente está em dólares, coloca PETAX e transforma para reais, a gente vai pegar todas as nossas operações dentro do mês, somá-las para saber se ao final do mês a gente teve lucro ou prejuízo. Se a gente teve lucro dentro do mês, a gente vai ver se caiu naquela hipótese de isenção que a gente mencionou na aula passada. Se não cair, aí a gente vai ser tributado, a gente vai ter que emitir o nosso DARF e pagar o imposto que foi gerado. Tudo bem? Então, essa é a metodologia que tem que ser feita para você fazer as apurações dos seus investimentos no exterior. Se por um acaso vocês já escutaram de que lá no exterior você não pode compensar seus prejuízos, essa informação ela está correta, desde que a gente esteja falando dos resultados mensais. Então, se você teve um resultado no mês negativo, esse resultado negativo
infelizmente ele de fato foi negativo para você. Ele não poderá ser compensado com lucros futuros, com lucros posteriores, com o lucro que você tiver no mês seguinte, por exemplo. Se você tiver lucro no mês seguinte e esse lucro for tributável, você vai pagar imposto sobre a totalidade desse lucro. Então, um exemplozinho aqui, para ficar bem didático, se você, depois de todas as suas transformações, somou tudo, não sei o que, teve um prejuízo de 5 mil nesse mês de maio, no mês de junho, se você tiver um lucro de 10 mil, você não poderá abater esses 5 mil de prejuízo que você teve. Você ficando aqui 10 mil de lucro, que será a sua base de cálculo para fazer a tributação do seu imposto de renda. Tá bom? Então, essa é a principal diferença que a gente tem que entender sobre investimentos no Brasil e investimentos no exterior. Aqui no Brasil, a gente pode compensar prejuízos com lucros futuros e lá no exterior a gente não pode. Tá? Nas operações estruturadas, como é que isso vai acontecer? Então, quando você faz operações estruturadas, né, com opções lá no exterior, a gente vai utilizar o resultado da estrutura. Então, se essa estrutura entrou para você como um débito de 100 dólares, é isso aqui o seu resultado que você precisará utilizar para fazer as suas progressões. Então aqui, diferentemente da isenção, que é por perna, a gente vai utilizar o efetivo desembolso ou o efetivo crédito que você teve na sua conta da corretora. Então, se você faz um Idle Condor, se você faz uma borboleta, ou se você faz uma operação de 3, 2, 4 pontas, quanto que gerou aquilo para você? Se gerou um crédito de 100 dólares, é esse resultado que a gente vai transformar para reais para fazer a nossa somatória dentro do mês. Se gerou um débito de 100 dólares, é esse resultado que a gente vai utilizar para fazer a transformação para reais e fazer a somatória para dentro do mês. Aqui não é mais perna a perna, aqui é o somatório. Volto a repetir para ficar bem claro, porque é diferente da regra da isenção. Isenção é perna por perna. Aqui, na apuração dos seus resultados, ela é a estrutura completa, Você vai pegar esse resultado e vai transformar para reais e fazendo do mesmo jeito que a gente falou anteriormente, utilizando a PETAX. PETAX de compra para os casos de crédito, né, que seria, entre aspas, uma venda, que está entrando dinheiro na sua conta, e nos casos de débito, PETAX de venda, já que seria, em tese, uma compra, porque está saindo dinheiro da sua conta. Então, PETAX de venda faz aquele cruzamento, né? Compra, venda, certo? E aqui, para o espanto de todos, a alíquota ela não se resume a 15%. A depender da sequência de ganhos que você teve dentro de um determinado período, essa alíquota ela poderá mudar. E a alíquota ela pode ser de 15%, de 17%, de 20% até 22,5%. E isso está discriminado na Lei 13.256 de 2016 em seu artigo 1º. No artigo 1º, ele já vai dizer aqui a progressão, essa tabela progressiva de imposto de renda, começando em 15% e indo até 22,5%, certo? Lá, a lei, ela vai dizer quais são os intervalos. Então, prestem bem atenção. Você começou a operar em janeiro de 2022, teve o seu lucro, e você estiver tendo lucros até o ano calendário subsequente, ou seja, basicamente 24 meses, você tem que ir somando os seus resultados, e se você passar de 5 milhões
em resultados, né? 5 milhões de reais dos seus resultados, dos seus lucros. Então você progride essa alíquota. Então você vai para a alíquota de cima. E aqui depois segue as outras progressões como está em tela. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se inscrevam no canal. Se tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários que nós iremos responder. E ative o sininho para você receber as nossas notificações quando a gente colocar vídeos novos aqui no canal. Forte abraço e até mais!